Salve, rapaziada, Rafa, Universo Botafogo na área. Botafogo e LDU, LDU e Botafogo, mais precisamente, porque o jogo hoje é lá. Botafogo, que eu não sei qual é a expectativa de vocês, mas eu acho que todo botafoguense nesse momento tá meio com o nariz torcido, tá meio preocupado, tá meio até sem saber o que esperar do jogo, né? Eu Eu que na última live, no último vídeo, fiz críticas duras ao David Ancelotti, mantenho as críticas. Acho que o David Ancelotti, principalmente nas últimas duas partidas, vem me decepcionando bastante, bastante. E aí a gente tá já acompanhando algumas possíveis escalações, né? O GE traz uma, a ESPN traz outra, enfim. O Globo aí hoje veio com uma escalação de que talvez ele entre com Alan, Danilo e Marlon Freitas, né? Com o Alan sendo o homem mais de contenção. O fato, gente, é que eu vejo o nosso treinador com muita limitação em variação tática, em achar o encaixe melhor no ataque, com velocidade, com intensidade. Já falei isso aqui várias vezes. Ao que tudo indica, o Montoro vai ficar no banco e o Matheus Martins vai jogar, o que eu acho um absurdo, não pelo Matheus Martins jogar, mas pelo Montoro ir para o banco. Já falei N vezes aqui. O senhor Savarino é intocável no time, continua sendo o mesmo nada que ele é em 2025. E o Montoro, que vinha sendo um dos melhores jogadores tecnicamente do Botafogo, que já falei também fica lá na esquerda sendo minado e sabotado até no seu futebol, tendo que marcar, enfim. Ao que parece, vai para o banco de reservas, né? O jogo passado ele entra, inclusive, na ponta direita, não satisfeito em ficar minando ele na esquerda, joga lá para a ponta direita. Então eu vejo um repertório muito fraco do Ancelotti, não tenho expectativa para esse jogo nenhuma. Podem me chamar de negativo, de pessimista, sei lá o quê, mas é o que eu tô sentindo, não tenho expectativa nenhuma. E então, até acho que eu entraria com o Alan, muito provavelmente. Talvez os três não seja uma ideia, com o Montoro centralizado, por exemplo, como já falei várias vezes que deveria jogar. Mas eu sei que ele não vai fazer isso, muito provavelmente vai vir com o Trivial, que ele sempre tá vindo. É um cara que para mim vem mostrando pouquíssimo repertório, pouquíssimas ideias, mexe mal durante os jogos, enxerga mal o jogo. Enfim, espero que hoje ele cale a minha boca, escale o Botafogo bem e o Botafogo saia com a classificação lá de Quito, né? Porque seria bem importante. O Botafogo, que o título da live é Textor, ele deu escalação Botafogos e suas incertezas. Eu acho que a grande palavra que hoje transita na mente do botafoguense, até nos bastidores do clube, são incertezas, né? Agora, uma certeza, ela vai se desenhando, aparentemente. Eu realmente acho muito difícil o Textor ficar. Existem já zunzuns aí nos bastidores, mas eu já tinha falado que, na minha opinião, um acordo com a Ares entre associativo e Textor e todo mundo seria o que provavelmente aconteceria, porque o tempo é precioso, né? Conforme vai passando o tempo, tudo vai piorando em questão de desvalorização e desorganização. O Textor faz uma carta aberta dizendo que muito provavelmente o Botafogo ficará na Eagle. Aí, meu amigo, aí, sinceramente, o cargo sai da moita, sai fora, deu, né? É visível, todo mundo sabe que o Textor não terá dinheiro para comprar o Botafogo. E dificilmente a Ares aceitaria também negociar com ele, ao passo que as coisas vão se desdobrando como estão se desdobrando. Até surgiu uma notícia de que ele teria até X data para apresentar as garantias para comprar o clube, enfim, mas ele não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro. O Carlos fez uma boa explicação no vídeo anterior, elucidando bastante o futuro do Botafogo. O título era Qual o futuro do Botafogo?
E o futuro do Botafogo, como diz esse título da live aqui, é de incerteza total, né. Nesse meio tempo, o clube vai ficando asfixiado financeiramente, que até é uma estratégia do grupo Igor e do Ares para sufocar o Textor, né? E meio que é tipo você jogar um Rodox ali e prender uma barata naquele local até ela asfixiar, ou ela morre ou ela sai. Então, dificilmente essa questão não vai ter um final que não seja feliz, né? Que seja infeliz para o Textor, muito provavelmente será infeliz, porque ele deu o passo maior com a perna, se meteu com gente que é muito mais forte que ele e forte de verdade, não de alavancagem, e a coisa tá apertando, né? Nesse meio tempo, o Botafogo, que não deveria mais passar por esse tipo de coisa, vira SAF para isso, inclusive, e vai ficando negligenciado, como ficou o ano inteiro, com lacunas no seu elenco, sem dinheiro para contratar. Haja visto que o Botafogo está, sei lá, mais de um mês tentando esse Alix aí do Atlético Goianiense, eles querem à vista, o Botafogo não tem, o Botafogo que já não contratou lá o zagueiro do Novo Horizontino, que não tinha 8 milhões também, ninguém é bobo, todo mundo quer receber à vista, né? Aí o Botafogo resolve aumentar o valor, parcelado, mas aumenta então o que paga. Alguns falaram que a negociação evoluiu, outros não, já estão considerando trazer o menino lá do Volta Redonda. Esse é o Botafogo de 2025. O Botafogo que no meio da janela passada apresentava Almada e já tinha Luiz Henrique apresentado, agora tem dificuldades em contratar um zagueiro de Série B, né? Ou de nem Série B. E é triste, gente, é triste, porque a expectativa do botafoguense, ela desmorona, né? O outro vídeo que eu postei, eu falei que 2025 escorre pelos dedos do torcedor botafoguense, não só o torcedor, mas de quem cuida ou deveria cuidar do clube. Então, é lamentável, né? Eu realmente não espero mais nada do ano de 2025, já falei isso aqui para vocês. Não espero, não consigo me iludir. Acho que se o Botafogo classificar hoje, seria bem importante para uma mínima estabilidade no restante da temporada, até por questão financeira ajudaria essa classificação hoje. Mas eu não vejo essa situação se resolvendo até dezembro, por exemplo. Acho que isso talvez se arraste até o ano que vem. Talvez não, mas acho que dificilmente isso se chegue a um mínimo consenso, né, até o final do ano. Então a gente vai com isso aí, gente. A gente vai com o que a gente tem aí até o final do ano. A gente não sabe quem vai administrar o clube. Quem administrar o clube, a gente não sabe qual será a postura até, ou se talvez farão uma administração como, por exemplo, o Grupo Ares fez com o Milan, que deixou a casa redondinha, fez o Milan bater campeão italiano e vendeu. Não sei qual é a intenção para o Botafogo. Sei que é muito preocupante, né? Que, por exemplo, um flamenguista esteja sendo cogitado pelo Grupo Ares para tocar o Botafogo, junto com outro. Espero que isso realmente seja mentira, porque é papo de cobrar fortemente o associativo, fortemente. O associativo que tinha um dever de proteger o clube, de alguma forma, esticou essa corda onde não deveria ter, no limite onde não deveria ter chegado, e hoje está aí essa confusão. O associativo, a princípio, já está pulando fora do barco, já está deixando o Textor isolado, porque todo mundo sabe que pode ser responsabilizado junto com ele. Então, complicado, gente. Eu não tenho, assim, é difícil ter expectativa com o Botafogo esse ano, é muito difícil, né? A gente vê times com investimento sério ainda, real. E o Botafogo esse ano é um mar de incertezas, são lacunas grandes no elenco. Um treinador que era a minha grande preocupação quando foi anunciado, é totalmente inexperiente, se mostra um estagiário realmente em algumas situações, espero que evolua, mas confesso não ter expectativa em relação a isso. E a gente vai com isso, com um treinador mais ou menos, que não tem vibração nenhuma, que é a antítese do nosso treinador campeão de tudo no ano passado. É praticamente
um prosseguimento do seu antecessor, que era incompetente, super incompetente. Ele tem algumas coisas diferentes. Já elogiei algumas coisas dele. Acho que é um cara sério, acho que é um cara que não faz oba-oba. Acho que tem lá seu valor, seu potencial, mas eu acho que não combina, gente. Acho que não combina com o Botafogo, não combina com o que o Botafogo precisava nessa altura do campeonato. A gente precisava de alguém pronto, alguém com experiência no futebol sul-americano, alguém com brio, que conseguisse de alguma forma suprir as lacunas desse elenco com organização tática, com criatividade e até com ímpeto para fazer isso. Então, realmente não tenho nenhum tipo de expectativa com o David Ancelotti. Esses últimos jogos para mim foram bem didáticos em relação a isso, elucidaram bem o que é a provável conduta do David enquanto estiver no comando do Botafogo, né? A escalação, não sei, deixem a escalação que vocês fariam aí nos comentários. Eu realmente... Fica difícil, porque você fala, beleza, vou tirar o Marlon Freitas e vou colocar o Danilo no lado do Alan, por exemplo, que eu acho que seria interessante, que daria uma dinâmica de marcação muito melhor, mais agilidade no meio de campo. Aí você vai tirar o Marlon Freitas, que é o intocável, né? Que é o cara que nunca pode sair, que é o bambambam de boa parte da torcida. E você não tem ninguém melhor que ele na posição no elenco. Mas você poderia talvez fazer um 4-4-2, né? Você poderia ter Danilo, você poderia ter Alan e Marlon Freitas e talvez um Danilo mais avançado junto com todos, né? Mas a gente sabe que vai ser uma tradicional escalação, vai ser Arthur, vai ser Savarino, vai ser Arthur Cabral, porque não tem criatividade. Simples assim, não tem criatividade e não tem visão, né? E isso, enquanto isso, o tempo vai passando. Não sei, gente, não sei qual é o sentimento de vocês. O meu sentimento é de frustração total com o Botafogo esse ano. Fiz até um tweet, inclusive, sobre o quão banalizada está boa parte da nossa torcida, o quão eu perdi a vontade de ir pro estádio, perdi a vontade de me mobilizar aqui onde eu moro, a distância de 1.300 quilômetros do Rio de Janeiro para ir assistir um jogo. Hoje tenho mais vontade de ir para o Rio para tomar uma cerveja com meus amigos do que para o estádio, porque o estádio virou um ambiente de muita gente imbecil, coach de torcedor, lugar onde você não tem mais nem a tranquilidade para vaiar um jogador, para criticar, para cobrar quem você quer cobrar, para elogiar quem você quer elogiar, porque temos fiscaizinhos imbecis de torcedor, né? Um grupinho unido em que fica bravo, que ameaça, até agride as pessoas. E isso é muito grave. Temos um muro ao redor do estádio em que qualquer imbecil hoje está naquele muro, com todo respeito, francamente. Aí já tem gente que vai vir lá. Se vocês virem os comentários que fizeram num post que eu fiz sobre isso no Twitter, tá lá. Porque o Muro dos Ídolos era lá em General Severiano, esse é diferente, não sei o que, não importa. Meu amigo, se você ao redor do Newton Santos andar e não se importar com uma figura que estiver ali, a cara dela no muro e que tem várias outras pessoas que ali merecem estar, e você não se incomodar com isso, eu até dei o exemplo para uma pessoa que, então, beleza, daqui a pouco vai vir um flamenguista e vai pichar ali, vai pintar ali a cara do Zico e todo mundo vai achar normal, né? Porque com todo respeito, colocar a locutora de estádio aí nesse muro, colocar o Rafael, sabe? Pô, cara, o que que aconteceu com a nossa torcida, gente? O que que aconteceu com o senso crítico das pessoas? O que que aconteceu com a essência do futebol, onde você não valorizava qualquer coisa, você não banalizava isso. Já falei sobre os mosaicos, por exemplo, acho lindo, maravilhoso, mas até onde isso está sendo exagerado, né? Até onde isso está sendo fora de hora. Sabe aquela coisa que ela é preciosa, ela tem mais valor quando ela é escassa? Pô, mosaico, jogo de Libertadores, decisivo, show, mas não vai fazer um mosaico contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, tá entendendo? E aí,
além desse mosaico, tem uma espécie de indústria do mosaico, né? A gente tem até camisa sendo vendida, camiseta de algo ligado a isso. E não é aqui uma crítica a ninguém que faz isso. Eu acho que são pessoas que tiveram iniciativa, devem ter muito trabalho para fazer o que fazem. Mas começa a me incomodar quando tudo no futebol começa a virar um produto. Tudo vira um produto. Não é mais sobre sentimento, não é mais sobre o que realmente deve ser tratado como um ídolo, o que realmente deve ser. Tudo passa a ser um subproduto do produto que tem o lucro, que tem o não sei o quê, que tem o interesse. E aí, gente, eu conversava até com o Gui sobre isso, como a gente acaba que agora a gente está se sentindo deslocado, né? De alguma forma, você não sente mais pertencimento quando você está lá perto de um grupo de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com você, nenhuma sinergia. Então, complicado, complicado. É um sentimento esquisito em que eu acho que a gente vai começar a fazer uma reflexão cada vez mais. Eu acho que cada vez mais algum perfil de torcedor vai se afastar do estádio, outros vão adentrar. E o saldo disso me preocupa muito. No que vai acontecendo em termos de torcida do Botafogo, uma torcida raiz realmente que remete realmente a um pouco lá atrás de como era o futebol que eu aprendi a gostar e amar. E a forma que eu enxergo, que eu trato, que eu cobro em relação a isso. É isso, gente. Conversar um pouco com vocês aí sobre isso. O vídeo já tá até mais longo do que eu esperava. Que a gente faça um bom jogo hoje. Deixem aí os seus palpites nos comentários de quanto vai ser o placar. Hoje o André acho que vai fazer lá um pós-jogo, ele e o Gui. Aqui não tá programado, mas a gente deve fazer uma live no domingo com certeza. E muito provavelmente amanhã ou até hoje mesmo uma análise da partida, algum vídeo. Beleza, meus queridos amigos? Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, ative o sininho, aquele blá 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 de sempre que a gente pede, porque ajuda o canal a crescer, porque ajuda isso chegar em mais gente, porque nos fortalece para que cada vez mais a gente consiga estar produzindo alguma coisa por aqui, como torcedores que somos e não como pessoas que vivem disso. Valeu, pessoal, um abraço. Uma boa semana, resto de semana para todo mundo e que a gente faça um bom jogo, que a gente tenha coisas boas para falar sobre esse jogo. Valeu, um abraço.